O que Moisés encontrou no Monte Sinai? Foi Deus? Ou foi alguém? Ou alguma outra coisa? Deus é claramente uma entidade que não é desta terra. E, por definição, um extraterrestre. De onde é que ele vem? Nós precisamos reconhecer que quando os antigos estão falando de Deus, não há outro termo que nós possamos usar para descrever essas experiências, a não ser como extraterrestre. Israel, Jordão, margem oeste. Julho de 2013, 16 quilômetros ao norte do assentamento israelense de Beit-El, arqueologistas desenterraram postes de argila, fornos e a parte de um muro que data por volta de 1300 a.C. Mas a mais mundana de suas descobertas aqui também pode ser a mais significativa. Buracos entalhados em terreno de rocha sólida. Baseados na localização e na data dos artefatos, eles acreditam que estes buracos podem ter uma vez sustentado as vigas de madeira do tabernáculo de Shilo. Se for verdade, é a primeira evidência física jamais descoberta do antigo santuário construído para abrigar o que talvez seja a mais misteriosa relíquia religiosa no mundo: a Arca da Aliança. A história da Arca da Aliança é uma das mais fascinantes e inexploradas histórias da Bíblia. A Arca da Aliança tinha alguns poderes muito misteriosos. Reproduções da Arca da Aliança podem ser encontradas em igrejas, sinagogas e templos maçônicos ao redor do mundo. Ela já se entronizou na cultura popular. Indiana Jones. Mas afinal, o que é a Arca da Aliança? Egito, Monte Sinai. Século XV a.C. De acordo com o livro do Êxodos da Bíblia, após os israelitas serem libertados do Egito, Deus convocou Moisés no alto desta montanha sagrada e lhe deu 2 tábuas de pedra, entalhadas com os 10 mandamentos. Ele também deu a ele instruções específicas de como construir a Arca da Aliança. Foi a caixa construída para guardar as 2 pedras dos 10 mandamentos que foram irradiadas com o poder divino, porque elas haviam sido tocadas pelo dedo de Deus. A aliança em si foi um contrato entre Deus e os israelitas. Eu serei o seu Deus e protetor, e os guiarei para seguirem meus mandamentos. Israel firma o acordo que estava sendo guardado na caixa, que é a própria arca. Mas a Arca da Aliança não apenas carrega os 10 mandamentos. Ela também foi designada para ser o trono do próprio Deus. No livro do Êxodos, em seu 25º capítulo, o versículo é muito claro. Deus diz a Moisés: deixe-os fazerem um lugar sagrado para mim, e eu, Deus, habitarei entre eles. E seja para onde foi a arca, o poder de Deus foi com eles. A arca é construída como uma imagem do que seria uma arca celestial. Ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. E era para ter 2 anéis de ouro em cada um dos 4 cantos. E ela foi guarnecida com 2 mastros que corriam através dos anéis. E as ordens foram para que os mastros jamais fossem removidos dos anéis. E a tampa era para ser feita de ouro. E em cada extremo da tampa era para ter querubins ou anjos da guarda simples com asas. Mas por que era tão importante que a arca fosse construída com especificações tão exatas? E por que Deus, um ser espiritual, necessitaria de um trono material aqui na Terra? Talvez haja uma resposta na descrição da Bíblia sobre Moisés, após ele retornar do Monte Sinai. Após Moisés descer do Monte Sinai, sua face estava resplandecente. A Bíblia dizia que ele tinha que cobrir seu rosto com um pano.
Eu fico fascinado com a ideia de que a aparência de Moisés de repente se modificou. E também com a ideia de que Moisés de repente parecia diferente. Precisamos nos perguntar por quê? Depois de a arca ser construída e os 10 mandamentos serem colocados dentro dela, os israelitas a carregaram com eles em seus 40 anos de êxodo através do deserto. A Arca da Aliança foi considerada poderosa porque era o lugar de encontro entre Deus e a humanidade. E por isso tinha de ser carregada pelos mastros para poder ser transportada sem ser tocada. Certas pessoas foram autorizadas a carregá-la e estas foram ordenadas padres. Arão, irmão de Moisés, e seus filhos foram certamente padres. Era uma função de prestígio. Mas tinha que saber o que se estava fazendo. A arca seria coberta por um tecido enquanto era carregada para que eles não pudessem ver o que estavam carregando. E foram dadas ordens rigorosas para que eles não levantassem o pano para tentar olhar e ver a arca. Mas por que a arca foi considerada tão perigosa que não poderia ser tocada ou sequer se olhar para ela? De acordo com os textos do Velho Testamento, a Arca da Aliança não foi apenas um objeto poderoso em si,